Uma grande operação antiterror em Paris terminou com pelo menos 2 mortos e 8 suspeitos presos. Uma mulher se explodiu. Ela seria prima do suposto cérebro dos atentados de sexta-feira. O grupo estaria prestes a fazer um novo ataque. A polícia cercou o subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, perto do Stade de France. O objetivo era capturar o suposto mentor dos atentados de sexta-feira, o belga Abdelhamid Aoud. Os tiros começaram às 4h30 da madrugada. Os moradores também ouviram explosões. Os suspeitos estariam escondidos em 2 apartamentos. Os policiais foram recebidos a bala. Uma mulher detonou um cinto explosivo e matou junto um cachorro da polícia. Um suspeito morreu baleado. Um morador fez as imagens de uma das prisões. Entre os detidos estava o dono de um dos apartamentos. Ele diz que um amigo pediu que ele hospedasse seus colegas por 2 dias e ele não tinha ideia de que fossem terroristas. Foram 7 horas de tensão no bairro popular, habitado por imigrantes de mais de uma centena de nacionalidades, mas principalmente árabes e norte-africanos muçulmanos. A operação teria sido montada depois que os serviços de inteligência encontraram um telefone celular com uma mensagem gravada pouco antes dos atentados de sexta-feira, dizendo: "Ok, estamos prontos." O sinal foi rastreado e os investigadores chegaram ao apartamento onde estava a mulher que se explodiu. O grupo estaria organizando um novo ataque no centro de Paris, na região comercial de La Défense. Durante a operação, algum movimento desconhecido levou a polícia a arrebentar a porta de uma igreja e fazer uma varredura. Nada foi encontrado. No fim da tarde, o jornal americano Washington Post informou que Abdelhamid Aoud, suspeito de arquitetar os ataques em Paris, foi morto na operação policial. O jornal afirma que a polícia chegou a ele depois de seguir pistas que indicavam que ele estaria no norte da França. A promotoria francesa confirmou apenas que Aoud não está entre os detidos. Os 2 homens mais procurados pelos atentados de sexta-feira já eram conhecidos das autoridades e estiveram presos juntos na Bélgica. Salah Abdeslam, que seria o 8º terrorista dos atentados, e o belga de origem marroquina, Abdelhamid Aoud, passaram um mês juntos numa prisão belga em 2011, acusados de roubo. Aoud aparece neste vídeo, sem data, publicado em redes sociais chamando jovens para a jihad. Ele teria se juntado ao Estado Islâmico em Raqqa, na Síria, em 2013, com o nome de Abu Omar al-Bajiki. Abdeslam foi interrogado na Bélgica no começo deste ano, junto com um dos irmãos. Eles negaram que pretendiam viajar para a Síria e foram liberados. Em fevereiro, foram detidos num controle de fronteira da Holanda por posse de maconha, pagaram multa de 70 euros e foram liberados. Depois dessa grande operação policial que vimos há pouco, o presidente François Hollande anunciou que a França vai continuar acolhendo refugiados e que 30.000 pessoas devem ser recebidas nos próximos anos. Hollande afirmou que não haverá mudanças na política de asilo para os imigrantes, mas destacou que também é dever do país proteger os franceses e que para isso vão ser impostas mais fiscalizações antes do consentimento à entrada dos estrangeiros. Ele também pediu a colaboração dos prefeitos para trabalhar no combate ao terrorismo e reforçar as medidas de segurança nas cidades. O presidente fez ainda um apelo contra o preconceito em relação aos refugiados e ressaltou que a França precisa ser implacável contra qualquer forma de ira, raiva ou atos xenófobos. O comentarista do Jornal da Gazeta, Vinícius Torres Freire, está em Paris. Ele foi enviado à França pelo jornal Folha de São Paulo. Vinícius conversa agora conosco por telefone e tem outras informações ao vivo. Olá, Vinícius, você me ouve bem? Olá, Gabelinho, ouço sim. Vinícius, como Boa noite. Como é que está a cidade agora, depois dessa grande operação hoje, em que provavelmente, segundo o jornal Washington Post, foi morto pela polícia um dos líderes, ou o líder desses atentados de sexta-feira? Bom, primeiro ainda não tem confirmação mesmo oficial de que tenha sido o Aoud que tenha sido morto. Eu estive lá na polícia hoje, estão tentando identificar o corpo de um desses terroristas mortos que estava despedaçado pelas bombas e pelo desabamento de parte do prédio. Acredito, eles estavam dizendo que, por enquanto, pela análise que eles tinham, que podia ser um parente
ou mesmo Abaúd, mas ainda não tinha confirmação oficial. Mas isso também pode ser despistagem da polícia francesa. Agora, o clima na cidade hoje a cidade continua funcionando muito bem. Alguns pontos turísticos estão meio abandonados, mas as pessoas tocam a sua vida. Elas estão voltando os metrôs, estão nos cafés e tal. E hoje tinha uma segurança muito reforçada nos trens metrôs de Paris. Tinha a polícia militar, que raramente fica policiando a rua ostensivamente, e a tropa de choque estava nos trens, em trios, com fuzis. Mas mesmo assim, as pessoas davam de ombros e continuavam tocando a vida. A cidade é um pouco acostumada com o atentado, mesmo que esse tenha sido especialmente horroroso, a cidade é um pouco acostumada. Nada fechou. A coisa pior mesmo foi em Saint-Denis, que é uma cidade limítrofe de Paris, é bem perto daqui, fica 25 minutos do centro de trem, mas lá fechou tudo, é uma cidade de muitos imigrantes muçulmanos, tem imigrantes do Oriente Médio, tem muitos muçulmanos, tem mesquitas radicais, tem muita violência, é uma cidade pobre, lá a coisa estava muito, muito pesada. O que me chamou muito a atenção hoje, Vinícius, foi uma declaração do Hollande, que depois dessa operação, em que ele disse que a França deve continuar e vai continuar recebendo refugiados do Oriente Médio e do Norte da África, né? Sim, foi impressionante. O Partido Socialista, apesar de estar que é do Hollande, apesar de um lado estar tentando endurecer a legislação que ameaça até alguns direitos fundamentais, no caso do estado de urgência, por outro quer manter esse espírito aberto, o espírito republicano que eles gostam muito de ter aqui. Eles vão continuar trazendo imigrantes, estão sendo um pouco criticados por isso, mas vão endurecer especialmente com o pessoal que eles chamam de mesquitas radicais, que provavelmente vão fazer alguma coisa para expulsar, e vão endurecer a lei vão endurecer o tratamento dos suspeitos. No estado de urgência que eles vão botar provavelmente por 3 meses, eles vão poder prender essas pessoas com mais facilidade, colocar eles em prisão domiciliar, colocar eles até em um centro de detenção, uma espécie de mini-campos. Então, para essas pessoas especificamente, que já são fichadas, acompanhadas, a vida vai ficar mais dura mesmo. Agora, por outro lado, eles querem manter esse espírito de abertura da França. Tá bem, Vinícius. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí, boa sorte. Obrigado, Gamberini. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. 2 voos da companhia aérea Air France que partiram dos Estados Unidos foram desviados por causa de ameaças anônimas de bombas. Um Airbus que decolou de Los Angeles pousou em Salt Lake City. O outro avião partiu do aeroporto de Dulles, perto de Washington, mas foi levado para Halifax, no Canadá. Todas as pessoas a bordo foram retiradas em segurança. A Air France informou que os 2 voos foram alvo de ameaças anônimas, recebidas depois da decolagem. E por medida de precaução, a companhia decidiu aterrissar os 2 aviões. A segurança está ainda mais intensa em Moscou. Policiais e soldados patrulham as ruas com atenção redobrada nas entradas das estações de trem e metrô e também os shoppings. A entrada na Praça Vermelha está controlada e os pedestres são revistados. O presidente Vladimir Putin criou uma comissão para combater o financiamento ao terrorismo. Ele emitiu um decreto ordenando que o Banco Central e as autoridades regionais apresentem à comissão qualquer informação que possam ter sobre as atividades suspeitas. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que foi correta a decisão de cancelar o amistoso entre Alemanha e Holanda, que seria realizado ontem em Hannover. Merkel afirmou que a medida foi responsável e difícil, mas acertada em caso de dúvida, porque a segurança pública é sempre prioritária. O ministro russo do exterior, Sergei Lavrov, disse que é inaceitável exigir a saída de Bashar al-Assad como condição prévia dos países ocidentais para unir forças na luta contra o terrorismo. Mas Washington exige a saída do ditador. O presidente Barack Obama afirmou que a Rússia precisa mudar o foco de apoio a Bashar al-Assad e se concentrar na guerra contra o Estado Islâmico. França e Rússia intensificam ataques a Raqqa, reduto do Estado Islâmico na Síria. O presidente Vladimir Putin anunciou a entrada do país na coalizão contra o terrorismo liderada pelos Estados Unidos. A decisão veio após a confirmação de que o Estado Islâmico foi o responsável pela queda de um avião no Egito que levava turistas russos. A França bombardeou a capital do Estado Islâmico pelo 3º dia seguido e destruiu um posto de comando e um centro de treinamento. Os franceses devem aumentar ainda mais a ofensiva nos próximos dias, com o envio do porta-aviões Charles de Gaulle em direção ao Oriente Médio com mais 36 caças. Os russos bombardearam outras 2 cidades, usando foguetes de longo alcance lançados de submarinos no mar Mediterrâneo.
A Rússia, que antes lançava ataques aéreos na Síria, alinhou suas forças com a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O presidente Barack Obama, que hoje participou da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico nas Filipinas, afirmou que a Rússia é bem-vinda à aliança de países que buscam combater o terrorismo.